Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica, Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Conan Omnibus Volume 1. Bom, hoje o Conan tem duas séries de Omnibus saindo no Brasil, né? Há a série da Panini, que republica Conan the Barbarian lá dos anos 70, né? Que vamos ter o segundo encadernado agora. E há a série da Mitos, que é essa aqui, que republica desde o início a fase do Conan publicada pela editora Dark Horse, começou a ser publicada ali no início dos anos 2000. Várias dessas histórias que estão saindo nesse Conan Omnibus da Mitos agora já foram publicadas no Brasil pela própria Mitos, né? Seja em revista mensal, seja em encadernados, mas a Mitos agora ela arruma a casa com esses Omnibus, né? Nós temos a chance de ler tudo do início e em ordem. E há uma grande quantidade de histórias que ainda não foi publicada e que, bom, tudo dando certo, né, sairá nessa série de Omnibus. Esse primeiro volume aqui, ele traz o conteúdo, vamos colocar assim, de 3 encadernados do Conan, né? Tem um montão de páginas aí, né? 450, né, páginas, assim. Então, assim, é um volume grande de páginas. Traz o conteúdo, como eu disse, né, de 3 encadernados. Que encadernados seriam esses? Nascido no Campo de Batalha, que é tido como o encadernado 0 dessa fase da Dark Horse, A Filha do Gigante de Gelo e O Deus na Urna. A minha ideia inicial era pegar esse ônibus, né, assim, ele não tem 1000 páginas como, sei lá, o do Quarteto Fantástico, por exemplo, então daria para ler ele inteiro e comentar esse ônibus inteiro em um vídeo, né? Mas assim que eu comecei a ler a primeira história, na verdade reler, eu tenho o encadernado dessa história em inglês, eu vi que isso não seria o melhor. Essa primeira história, minha gente, Nascido no Campo de Batalha, ela é magnífica, assim, né? Ela é realmente assim, uma pérola nas histórias do Conan. A fase do Kurt Busiek, que é a primeira fase desse Conan Dark Horse, que é o Conan Dark Horse tem muita coisa legal. Essa fase do Busiek é muito boa. O pessoal sabe o quanto eu gosto do Busiek, né? Então, sendo assim, né, com esse primeiro ônibus eu farei 3 vídeos, como se fosse o equivalente de cada encadernado, né? Nesse primeiro eu vou comentar o Nascido no Campo de Batalha, a história que é chamada de Nascido no Campo de Batalha. Deixa eu mostrar essa história aqui, que seria o encadernado 0, né? Na verdade, o que nós temos aqui? 6 histórias que foram publicadas na revista Conan da Dark Horse, lá na sua primeira fase. Foram publicadas originalmente nos números 8, 15, 23, 32, 45 e 46. Só que isso forma um todo, né? Essas histórias são um pouco one-shots, mas elas formam um todo, assim, né? São histórias que se passam antes do Conan se aventurar para fora da Ciméria, né? Antes do Conan ir conhecer a civilização e viver suas grandes aventuras. Nós podemos falar que essa é a origem do Conan, a origem do Cimério, né? E essas histórias, assim, é até engraçado, elas talvez a gente possa até usar o termo filler para elas. Porque havia as histórias principais, escritas pelo Busiek, desenhadas pelo Cary Nord, eu vou comentar essas histórias no próximo vídeo, né? Só que o ritmo de trabalho do Cary Nord, o Cary Nord é um desenhista muito bom, né? Então ele demorava, então tinha que criar histórias para compensar isso, né? E a revista saía mensalmente. Então o Busiek se uniu com o Greg Ruff, que é o desenhista, vocês estão vendo os desenhos aí, e começou a escrever esses fillers, né? Só que, gente, é o Kurt Busiek escrevendo, né? Então, essas histórias que seriam uma espécie de filler aí, acabaram se tornando uma verdadeira obra-prima. É uma das histórias do Conan que eu mais gosto, assim, né? E a gente tem uma trama que é marcada pela grandiosidade. Essa história, Nascido no Campo de Batalha, é uma história que nunca foi contada pelo Robert Howard. Assim, né? Não tem um conto do Robert Howard, criador do Conan. O Conan não surge nos quadrinhos, o Conan surge na literatura pulp. Não há um conto com essa história, não há. Né? Mas o Kurt Busiek, ele constrói essa história a partir do Howard, né? De pistas que o Howard deixou, às vezes uma frase aqui, uma coisa que o Howard menciona num conto ou numa carta, né? E aí, ao ler isso, a gente vê como é que Kurt Busiek é como que o autor perfeito
feito para esse tipo de proposta, para esse tipo de trama. Por quê? O Buzzard, quando ele vai lidar com algo que não foi ele que criou, com personagens, com super-heróis, com Conan, por exemplo, ele cria se submetendo. É isso, né? Esse é o movimento do Buzzard. Ele cria se submetendo, assim. É possível ver no Kurt Busiek, no trabalho dele, uma certa reverência pelo material original. E a criatividade dele, ela é exercida a partir de um alicerce já posto. Ele não quer subverter aquilo, ele quer criar a partir daquilo. Ele tem isso com os super-heróis. No caso dos super-heróis, ele pensa um pouco a partir da cronologia, né? Aqui com Conan, ele está criando uma cronologia a partir do Robert Howard, né? Então ele vai a fundo no Robert Howard, pega pistas, pega detalhes para construir isso, né? E o Buzzard, ele trabalha assim com personagens icônicos. Já vamos pegar os super-heróis, ele trabalhou com Vingadores, Homem-Aranha, diversos personagens assim, e ele consegue inovar sem ferir essa, vou chamar, iconicidade dos personagens assim, né? É um cara que realmente para esse tipo de projeto aqui era perfeito, né? E os desenhos do Greg Ruff, como vocês estão vendo, são desenhos ótimos assim, né? E o que nós temos nessa história, nesse nascido no campo de batalha, né? Nós temos o nascimento do Conan, a sua infância, a sua adolescência, o seu batismo na batalha. Nós temos uma trama na qual o Kurt Busiek ele vai se deter um pouco na subjetividade do Cimério, né? Na subjetividade do Conan, nessa sua personalidade, assim, né? Nós vamos ver as raízes da gigantesca alegria do Conan e também da sua gigantesca melancolia, assim. E isso vai ser, essas raízes são construídas num Conan que ainda não conheceu a civilização e que o contato com a civilização leva à violência, né? Mas nós temos também um Conan que é curioso com o mundo fora da Ciméria por causa das histórias do seu avô. Um Conan que nasce literalmente no campo de batalha e que cresce motivado por isso, né? Esse nascer em campo de batalha é visto como um presságio, né? Para uma cultura que valoriza os guerreiros. E o Conan, ele vive à altura desse presságio, de ter nascido no campo de batalha. Ele é um prodígio entre os cimérios. Ele é admirado já quando criança, ele é invejado. Ele acaba até sendo aceito pelos adultos, mas ele é sempre um solitário, né? E, embora seja admirado, ele está sempre distanciado dos outros. E aqui nós vemos assim várias situações. Nós vemos um Conan que em determinada situação fica contra os seus. Nós vemos um Conan que atrai uma grande tragédia para o seu povo, que mata acidentalmente alguém que lhe ama, que aprende a admirar um antigo rival. E tudo isso numa trama que é recheada de ação, de aventura, assim, né? Por exemplo, nessa cena aqui a gente vai ver o Conan enfrentando um touro de mãos nuas, assim, né? De mãos nuas. Nós vemos também o Conan tendo os primeiros contatos com a magia, né? E a apresentação da Batalha de Venarium, que é uma batalha fundamental assim, na história do Conan, né? Essa é a batalha, o primeiro confronto grande do Conan com a civilização. Essa batalha é muito bem mostrada aqui, né? Muito legal, assim. Esse é um daqueles quadrinhos cuja leitura empolga, ao menos me empolga. Texto e imagem assim criam um todo que é realmente impactante, Eu acho bem difícil alguém não gostar dessa história, a não ser que não goste desse tipo de história, entendem? Eu acho difícil alguém não gostar dessa história, a não ser que não goste desse tipo de história, desse tipo de aventura, né? O Buzzard aqui, ele cria assim, uma história que é muito agradável de ler. E o Conan que ele apresenta é um Conan que já é marcado pelo destino. Não necessariamente um Conan que é destinado à realeza, a se tornar o rei da Aquilônia, mas um Conan que é destinado à grandeza. Ele é o guerreiro mor. E isso é mostrado desde o seu nascimento, né? Inclusive a gente pode pensar, né? Isso é o presságio. Ele nasceu no campo de batalha, né? E isso é a profecia, ou é a profecia que se autorrealiza, entende? Porque como ele nasceu no campo de batalha, né? Ele durante toda a sua vida foi criado a partir
dessa sombra, e isso tornou quem ele foi, né? Bom, a profecia, ela trouxe algo que ela disse algo que iria se realizar, ou foi o fato, né? Quando eu falo profecia, o fato é o presságio, nascendo no campo de batalha, né? Ou o fato das pessoas acreditarem nisso que tornou Conan quem ele foi, né? A história não diz isso, eu tô levantando essa possibilidade aqui pra gente conversar, né? Bom, ele, como eu disse, né, ele é um guerreiro desde seu nascimento. Ele nasce no campo de batalha após sua mãe matar um invasor, né? A mãe dele, olha só a cena, né? Isso aqui não é spoiler, né? Essa coisa já dita, né? Consolidada, assim, né? E eu creio que o termo épico não é exagerado ao falar dessa história. Porque a história é sim grandiosa, mas ela também não versa só sobre o indivíduo. Ela não versa só sobre o Conan. Ela fala também sobre o povo que o gerou, né? Um povo que é bárbaro, os cimérios, assim, mas que nunca se dobrou e nunca foi conquistado, né? E um povo que ofereceria ao mundo aquele que o conquistaria, né? O Conan se tornaria o rei da Aquilônia, da nação civilizada que é o equivalente ao Império Romano, né? Um bárbaro ocuparia esse trono, né? Um povo bárbaro que nunca foi domado oferece ao mundo aquele que o conquistaria, né? Porque no Conan, né, o barbarismo, é a barbárie sobrepujando a civilização, assim, né? Cara, esse é um belo quadrinho, é um quadrinho muito legal. E, bom, isso é só o primeiro dos 3 encadernados, né? Vocês vão ver que os desenhos do Cary Nord são diferentes dos desenhos do Greg Rucka. Vou até mostrar um pouquinho aqui pra vocês, o que vem mais pra frente. Mas isso a gente deixa pra outro vídeo. Vai sair um vídeo por semana, tá? Eu vou comentar, bom, pra galera, tem gente já me cobrando pelo segundo vídeo do Ônibus do Quarteto Fantástico, né? Mas o Conan aqui eu me comprometo a um vídeo por semana até encerrar esse encadernado, que realmente foi a leitura que me empolgou. Já está nas minhas melhores leituras do ano, e pelo menos Nascido no Campo de Batalha, essa primeira história vai disputar a vaga. Não, já está nas minhas melhores leituras do mês, eu falando besteira, né? Já está nas minhas melhores leituras do mês, e pelo menos essa primeira história, Nascido no Campo de Batalha, vai disputar a vaga na minha lista de melhores leituras do ano. Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar sobre esse primeiro ônibus do Conan, né? Se você gostou, dá teu joinha, compartilha o vídeo se você o achou legal, né? Bom, aquele jabá que você já sabe, né? Eu vou deixar na descrição o link da Amazon, caso você queira fazer uma compra nessa loja, se usar esse link, você ajuda demais o canal. Vou deixar tanto o link geral quanto o link para o Conan Omnibus, que é vendido nessa loja, caso alguém tenha interesse. Até a possibilidade de quem quiser ajudar o canal, né? A compra na Amazon é, bom, nosso principal parceiro aí, mas também agora tem o link da Panini. Caso você fazer uma compra na loja da Panini, usando o link você também ajuda o canal, né? Enfim, minha gente, é isso. Valeu por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.